Olá pessoal, essa é a segunda aula referente ao sistema muscular e nela nós iniciaremos os estudos dos músculos da cabeça. Espero que aproveitem a aula. Bem, a classificação, do músculo estriado esquelético quanto à organização das fibras. Dependendo do músculo, do local onde ele está inserido, da função dele, né, e da força que ele tem que exercer, essas fibras musculares elas seguem um sentido, né, e uma organização diferentes. Então, nós temos músculos paralelos, em que as fibras elas são realmente paralelas, né, como o próprio nome diz aqui. Nós temos músculos fusiformes, em que as fibras formam um fuso, né, central. Nós temos músculos circulares, né? A maioria das vezes esses músculos circulares serão esfíncteres, serão válvulas. Exemplo, o orbicular do olho, o músculo que fica, que é esse músculo aqui, inclusive, que fica ao redor da nossa órbita ocular. Quando a gente o contrai, a gente fecha o olho, a gente pisca, né? A gente encosta as pálpebras. Então, esse músculo circular ele vai formar válvulas, esfíncteres. Nós temos aqui músculos triangulares, né? Ele tem um formato de fibra, né? Vai convergindo aqui para o tendão, né? Por exemplo, aqui o deltoide tem essa característica. Nós temos músculos unipenados, tá? Que vai como se fosse uma pena. Nós temos bipenados, que vão ter uma constituição dessa forma aqui. Olha como as fibras, né? Elas são bipenadas, né? Cada metade indo para cada lado. E a gente tem, né, músculos aí multipenados, né, como se fossem várias fibras, várias peninhas, né, cada um se inserindo em um ponto diferente. Bom, professor, preciso estudar cada músculo que a gente vai ver o tipo de organização de suas fibras? Não, eu estou colocando aqui para vocês saberem, né, numa questão conceitual, né? Mas vale lembrar que essa organização de fibras vai estar relacionado à função do músculo, né? O que ele exerce, né? Quanto de força é necessário, né? Se ele é um músculo que faz tração para que a gente execute um movimento, por exemplo, né? Em grandes articulações, se ele é um músculo que vai estar mais relacionado a formar uma espécie de válvula, né, como por exemplo o circular, então mais nesse sentido. A gente não vai precisar ver, eu pelo menos não vou passar para vocês, né, cada músculo qual é a organização das fibras, né, porque eu entendo que isso não faz, né, não é algo de grande relevância. Agora, a inervação dos músculos, as inserções e as principais ações, principalmente a inervação, as principais ações. As inserções têm músculos que são importantes a gente saber as inserções. Tem músculos que nem tanto, mas eu vou explicando ao longo de cada região, né, que a gente vai estar estudando. Bem, então, já que a gente já estudou os conceitos gerais, né, a gente vai começar agora a falar dos músculos propriamente ditos. A gente começa pelos músculos da cabeça, né, mais precisamente pelos músculos da face, e a gente vai falando de regiões de cada região. Vai lembrar o seguinte, na grande maioria das vezes, quando eu falar dos músculos, eu vou falar das suas inserções, eu vou falar da sua inervação. Deixando claro que sempre que eu falar de inervação, eu estou falando de inervação motor, ou seja, um nervo que vai lá e estimula esse músculo se contrai. Só que tem músculos que a gente não fala das inserções. Até existem, se você buscar o livro, você vai encontrar lá as inserções. Mas é que eu entendo que não faz muito sentido. Por exemplo, os músculos da face em específico, eu não falo muito das inserções. Vocês já vão entender o porquê. Bom, músculos da face. O que eu vou falar agora vale para os músculos da face, não vale para outros músculos do corpo. Tá? Os músculos da face não possuem fáscia muscular. Chora, eu não entendi. Olha só, notem que esses músculos da face, né, também conhecidos como os músculos da mímica, músculos da expressão facial, vocês conseguem observar as fibras musculares deles aqui de forma individual. Eu estou vendo as fibras aqui, estou vendo as fibras circulares aqui. Ó. Agora, quando eu olho os músculos do pescoço, por exemplo, a gente não está vendo bem as fibras musculares com clareza, os músculos da mastigação, que eu vou falar depois também. Por quê? Porque esses músculos do pescoço, da mastigação, enfim, dos membros, eles possuem fáscia muscular. Os músculos da face não possuem fáscia muscular. E por quê? Porque os músculos da face, tá, que não possuem fáscia muscular, eles precisam se inserir na pele, no tecido celular subcutâneo, e quando eles se contraem, eles movimentam a nossa pele.
Exemplo, eu não tenho como contrair os músculos da face sem movimentar a pele da minha face. Agora, na região do meu antebraço, eu tenho vários músculos passando aqui, né, passando aqui no túnel do carpo, por exemplo, chegando até a mão. Eu contraio esses músculos que estão aqui, a minha mão movimenta, mas a pele do antebraço ela não enruga, tá? Ela nem se movimenta, ó. Muda um pouquinho a conformação, porque muda a conformação dos músculos lá, mas a pele ela tá solta. Existe fáscia entre o ventre muscular e a pele, e o ventre consegue deslizar, ou melhor, né, o tendão desliza, o ventre contrai, o tendão desliza, né, sem movimentar essa pele. Né? Essa função aqui, por exemplo, no antebraço é importante. Agora, na face, eu preciso, até para gerar as expressões, né, eu preciso movimentar a pele, assim como para abrir a boca e fechar a boca, eu preciso, né, que esses músculos estejam presos na pele, no tecido celular subcutâneo, o olho é a mesma coisa, né, as pálpebras. Então, esses músculos eles não possuem fáscia muscular. E por conta disso, eles também vão se inserindo uns nos outros, tá? É claro que muitos se inserem no osso, né? Por exemplo, aqui, ó, o músculo zigomático maior, ele se insere aqui no osso zigomático, o zigomático menor também, mas de forma geral a inserção deles se dá nos ossos da face, mas também entre eles, tá? Os músculos entre si, por exemplo, o risório aqui, ó, se inserindo no orbicular da boca. Você vai dizer, professor, mas eu não conheço. Calma que eu já vou falar desses nomes todos, tá? Só estou generalizando aqui. E eles se inserem na pele e tudo mais. Então, assim, conhecer a inserção desses músculos todos vai de cada um. Se vocês quiserem depois buscar o livro, vocês vão encontrar a inserção, né? Tabelinhas com inserções de todos os músculos. Mas eu julgo como não sendo algo de grande relevância. O que é importante a gente saber? A inervação desses músculos, e todos os músculos da face que eu vou citar agora são inervados pelo sétimo par de nervos cranianos, ou seja, o nervo facial. Facial inerva os músculos da face, os músculos da expressão facial, os músculos da mímica, né? E uma outra coisa que é importante, os livros eles vão trazer as ações exatas de cada músculo e as expressões que eles geram, mas na verdade, na prática não é bem assim. Eu não contraio, tá, o sorriso, qual é o músculo responsável pelo sorriso? Não é um músculo, é um conjunto de contrações de diferentes músculos que geram, né, a expressão de alegria, de felicidade, a mesma coisa de tristeza, então assim, são grupos musculares, né, que são conjuntos aqui de grupos de músculos que se contraem, né, cada uma fibra levando a pele para uma região diferente, e aí a gente gera as expressões. Então não é bem assim, né, cada músculo responsável por uma expressão, como às vezes os livros trazem. Bom, quais são os músculos que nós vemos aqui? O primeiro que eu vou falar é o occipito frontal. O músculo occipito frontal ele tem dois ventres, ó. Um ventre occipital aqui atrás. Esse ventre occipital tem inserção óssea, ele se insere aqui na linha nocal superior e na protuberância occipital externa, e ele vai ser conectado através de uma aponeurose, né, tendão linear, ou seja, aponeurose do occipito frontal, alguns também chamavam de galha aponeurótica, né, ou aponeurose epicrânica, ao ventre frontal. Tá? Ambos são inervados, né, ambos os ventres são inervados pelo nervo facial, assim como todos os músculos da face. E assim, a região posterior puxa a fronte, né? Consegue, quando eu contraio o ventre occipital, através da aponeurose do occipito frontal, eu puxo o ventre frontal e, consequentemente, eu elevo a fronte. Quando eu contraio só o ventre anterior, eu consigo franzir, fazer algumas rugas na região da fronte, né? Mas, como falei, as expressões nunca são geradas sozinhas. Ó, outros músculos que nós encontramos aqui, que eles até são considerados hoje inconstantes, nem todo mundo possui esses músculos, e eles não têm importante função, são os músculos auriculares. A gente tem o músculo auricular anterior, a gente tem o músculo auricular médio e o músculo auricular posterior. Esses auriculares, eles movimentam o nosso pavilhão auditivo, né, para frente, para trás, só que na escala evolutiva, né, considera-se que os humanos eles meio que perderam essa função. Quando a gente é bípede e a gente consegue movimentar, né, a cabeça de forma geral, o tronco de forma mais fácil, a gente não precisa tanto dessa função. Além do mais, os nossos sentidos não são lá tão aguçados quanto de outros mamíferos, né? Por isso que acreditam que esses músculos foram atrofiando. Diferente, por exemplo, quem tem cãozinho, né, quem gosta de ter cão, principalmente quando é dentro de casa,
Não é que tem diferença o cãozinho que vive dentro ou que vive fora de casa. Só que dentro de casa você normalmente observa mais, né? Porque passa mais tempo ali com ele. Você vai ver que teu cachorrinho tá deitadinho lá, né? Na casinha dele, no tapete, ou enfim, onde ele costuma deitar, né, na sua cama. Ele tá lá deitado. Daí daqui a pouco ele escuta um barulhinho, ele levanta a orelhinha, e ele joga pra frente, joga pro lado, joga pra trás. Vê que não é nada, ele parece uma antena parabólica a orelha, né? Por que ele joga esse papel auditivo? Direcionando para captar melhor o estímulo, né? E a audição deles é uma audição extremamente aguçada, né? Principalmente quando comparado a nós. Às vezes não é nada de interessante, né? Não é um pacotinho de chips que você abriu, não é um pacotinho de bolacha recheada que você abriu. Ele baixa a orelha novamente e volta a dormir. Bom, então muitos mamíferos conseguem fazer, né, isso, e o ser humano um pouco menos, né? Alguns conseguem movimentar um pouquinho a orelha, mas de forma bastante sutil. O que mais que nós vemos? Ó? O músculo próximo fica aqui na região da glabela, a gente contrai e consegue gerar alguma expressão, né? Franzir essa regiãozinha aqui. Nós encontramos o corrugador do supercílio, ele é um pouco mais profundo, pode ver que foi aberto aqui, ó, o orbicular do olho e o ventre frontal do occipito frontal foi cortado aqui para a gente conseguir ver o corrugador do supercílio. O corrugador do supercílio gera mais uma expressão assim de desaprovação, né? A pessoa não está muito aí para muitos amigos, né? Nós temos aqui ó, o orbicular do olho. Alguns consideram que ele tem 3 porções, mas muitos colocam as duas principais porções. Ó. O orbicular do olho ele possui uma porção orbital, que é a porção mais externa, e uma porção palpebral, que é a porção mais interna, a porção mais próxima da pálpebra aqui, ó. Tá? Que é uma porção inclusive mais delicadinha. Esse orbicular do olho, ó, quando a gente contrai somente a porção palpebral, a gente simplesmente fecha o olho, ó. Quando a gente contrai a porção orbital, a gente fecha o olho com força, assim, ó. Já vai dizer, tá, professor, por que eu preciso fechar o olho com força? Imagine, para proteção, né? É um esfíncter, é uma válvula. Imagina, eu estou andando num local e começa a ventar muito e joga aquela poeira, né? Eu contraio com força para não entrar nada. Agora, eu estou piscando, né? Ou estou dormindo, eu contraio de forma mais leve, então contraio mais a porção palpebral nesse exemplo que eu dei, né? Dormindo ou simplesmente, né, piscando. Aqui a gente encontra o músculo nasal. O músculo nasal, inclusive, ele tem 2 porções. Essa porção de cima que a gente vê chamada de porção transversa e uma porção que fica aqui na asa do nariz, ó, a gente chama de porção alar. Essa porção transversa, quando a gente contrai, ela meio que comprime um pouquinho a narina. E a porção alar, quando a gente contrai, a gente dilata a narina, né? E quando a gente dilata a narina, a gente consegue captar mais ar, né? Imagina numa corrida ou algo do tipo. Alguns têm uma capacidade um pouco maior, outros têm uma capacidade um pouco menor. Aí nós encontramos aqui ó, o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Antigamente chamavam de levantador do lábio superior e dilatador da asa do nariz. O nome dilatador aqui caiu, tá? Mas você pode encontrar em alguma literatura ainda como dilatador. Esse músculo, como o próprio nome diz, levanta o lábio superior, né? E levanta também a asa do nariz. Ó, encontramos aqui o levantador do lábio superior. Professor, mas já não falou dele não. Aqui já é outro músculo. Ele só levanta o lábio superior e não as do nariz. Então, ele é um pouco mais medial. A função é o que o nome dele está dizendo que faz. Bom, lateral a ele e mais profundo, eu vou explicar na próxima imagem, eu tenho o levantador do ângulo da boca. Esse levantador do ângulo da boca, ele se insere aqui ó, no ângulo da boca e, consequentemente, ele eleva o ângulo da boca. Ele é um pouco mais profundo. Lateral a ele, nós encontramos os zigomáticos. O zigomático maior, esse que eu estou vendo aqui, e o menor que eu já vou falar na sequência. O zigomático maior, ele vai até o ângulo da boca e eleva também o ângulo da boca, está relacionado ao sorriso, mas não sozinho. E o zigomático menor, que é bem menor do que ele, mais medial, faz a mesma coisa, né? Só que com menor intensidade, ou seja, eleva o ângulo da boca. Na sequência, ó, o músculo risório. O risório se insere bem no ângulo da boca, mas ele retrai o ângulo da boca, né? Ele joga o ângulo da boca para trás. Ele é considerado um músculo inconstante, nem todos possuem. Tá? Mas está aqui, o músculo risório. Depois nós encontramos ó, o orbicular da boca. O orbicular da boca é um músculo esfíncter, né? Que vai ficar ó, na região labial aqui, ou seja, forma uma válvula, ele é circular, e quando a gente o contrai, ele encosta, né? Os lábios. Ele é o único músculo aqui que fecha a boca. Todos os outros músculos eles abrem, eles afastam os lábios. Esse encosta os lábios, tá? Quando fecha a boca, ele não age movendo a mandíbula, tá? E sim só lábios. Então, imagina, quando a gente fala em abertura e fechamento de boca, a gente está falando mais em movimento de mandíbula. Então, não me expressei tão bem,
Tá? Nesse exemplo aqui, ele é o único que movimenta o lábio em sentido a encostar os lábios, tá? Em fechar o que a gente chama de rima da boca, encostar os lábios. Depois nós encontramos aqui o abaixador do ângulo da boca, e a função dele é abaixar o ângulo da boca, né, como o próprio nome diz. A gente abaixa, né, por exemplo, para quando está, sei lá, triste ou algo do tipo, mas também, tá, pessoal, mas e se eu não quiser usar nesse sentido? Bom, se existe um levantador do ângulo da boca, eu preciso de um músculo que abaixe para chegar no, né, se subiu tem que descer, e quem é que desce, né, quem é que faz descer? O abaixador do ângulo da boca. Ó, um abaixador do lábio inferior pode ser depressor, tá? Vocês podem encontrar tudo que for abaixador, vocês podem encontrar como depressor. Depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, tá? Vocês podem encontrar dessa forma. E na região mais central aqui, ó, o mental que everte o lábio inferior, faz um beicinho, né? A gente everte assim, girando o lábio inferior. Então, esses são os músculos da face. Existe o platisma ainda, que é considerado também por muitos músculos da face, inclusive é inervado pelo mesmo nervo que inerva os músculos da face, mas a gente vai falar do platisma lá nos músculos do pescoço, tá? Mas o platisma, assim como todos os outros músculos que nós estamos vendo aqui, é inervado pelo nervo facial, o sétimo par de nervos cranianos. Bom, falando ainda dos músculos da face, mas agora eu estou utilizando as imagens do Grace e não mais do Nether, tá? Então esse aqui é Grace, e porque eu gosto muito do Nether, mas algumas imagens do Grace elas têm um pouquinho mais de clareza em alguns aspectos, né? Ó, aqui eu encontro, por exemplo, ó, o occipito frontal. Na verdade eu vou mostrar os mesmos músculos que vocês já viram, né? Só que com outro autor, consequentemente, né? Outra forma de enxergar. Então, o occipito frontal, o ventre é frontal, o occipital eu não vejo aqui. Ó, o músculo prócero, ó, o músculo corrugador do supercílio, o músculo orbicular do olho, lembrando que o corrugador do supercílio está ali na profundidade, né? O músculo nasal, ó, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, né? Esse músculo aqui, ó, que eu vejo ele aqui embaixo. O músculo levantador do lábio superior, o músculo zigomático maior, medial é ele o zigomático menor, e olha só, eu tenho que dissecar, tirar essa gordurinha, dissecar essa região, ó, afastar aqui os zigomáticos, e aí eu consigo encontrar o levantador do ângulo da boca. Por que eu não vejo aqui? Porque não foi dissecado, esse lado aqui foi, ó. Vejam que foi tirado aqui zigomático maior, zigomático menor, né? E aí a gente consegue, né, observar aqui, ó, inclusive o levantador do lábio superior, aqui também foi retirado, né, parte dele. E vejam, a gente consegue observar aqui o levantador do ângulo da boca. Ah, faltou um músculo da face, tá? Naquelas imagens que eu vou falar dele agora, certo? Então, quase todos os músculos da face a gente viu no slide anterior. Faltou o bucinador, que eu vou falar dele na sequência. Ó, músculo risório, tá aqui o risório. Ó, músculo orbicular da boca, músculo abaixador, né, ou depressor do ângulo da boca, músculo abaixador do lábio inferior, músculo mentual e, por fim, a gente encontra o músculo bucinador. Bucinador é o músculo da bochecha, tá? Inclusive, esse músculo bucinador ele é perfurado. A gente vai ver isso lá na anatomia do sistema digestório. Ele é perfurado pelo ducto parotídeo, ducto de uma glândula salivar grande e importante que tem aqui, que é a glândula parótida. Esse músculo bucinador ele é perfurado para que esse ducto parotídeo consiga desembocar e jogar saliva lá para o vestíbulo da boca. A gente vai falar disso mais à frente no digestório. Mas o músculo bucinador ele é um músculo importante porque ele é considerado um músculo da face, como todos os músculos que eu citei. Ele também é inervado pelo nervo facial. E só que assim, ó, por que ele é importante? Ele auxilia na nossa mastigação. Ele não é um dos músculos da mastigação. Ele não movimenta a nossa mandíbula. Mas quando a gente o contrai, a gente consegue jogar. Porque assim, ó, eu estou comendo, por exemplo. Imagina, estou almoçando, peguei um garfo, né? Coloquei alimento na minha boca. Eu vou mastigando esse alimento, né? Eu vou misturando esse alimento com a saliva e a minha língua tenta jogar o alimento lá para o vestíbulo da boca, para fora dos dentes. O bucinador faz um trabalho contrário, ele se contrai e não deixa o alimento ir para o vestíbulo da boca. E o que acontece entre o vestíbulo da boca, ou seja, fora dos dentes, e a cavidade própria da boca, ou seja, dentro dos dentes, a gente tem os dentes. E aí o alimento fica entre os dentes, a gente macera, né? A gente esmaga esse alimento entre os dentes.
Então, a importância aí do músculo bucinador. Mas eu não posso dizer que ele é um músculo da mastigação. Ele é um músculo da face, inervado pelo facial, como todos os músculos que a gente já viu. Bom, como curiosidade, não como curiosidade, mas como um extra aqui, né, vale uma informação bem relevante. Como os músculos da face, eles não possuem face muscular, eu não tenho a formação de compartimentos. Por isso que na face, tudo é uma coisa só, tudo é um compartimento só. Tá? Diferente, por exemplo, de outras regiões do corpo. Por exemplo, na perna eu tenho compartimento anterior, compartimento posterior e lateral. Eu posso ter, por exemplo, um hematoma no compartimento anterior, mas o compartimento posterior e lateral está tudo certo. Eles nem sabem o que está acontecendo. É como se fossem galerias, como se fossem lojas, como se fossem salas separadas. Agora, na face, não, tudo é uma coisa só. Bom, sabendo disso, a gente consegue entender por que às vezes a pessoa bate a região frontal, né, rompe algum vaso, faz um hematoma aqui, e no outro dia você observa a pessoa está com o olho roxo. Vai dizer, brigou, levou, bateu o olho. Não bati a fronte. Como é que pode? Bateu a fronte e está com o olho, né, todo roxo. É porque esse sangue, né, que extravasou, ele acaba escorrendo, acaba descendo por uma questão de gravidade, né? Força da gravidade faz com que ele desça. E por que ele não fica retido? Porque não tudo é uma coisa só. Eu não tenho compartimentos diferentes, por exemplo, do pescoço, que são vários compartimentos. Tá? Então, a expansão de lesões, né, de líquidos acumulados, ela acontece de forma mais fácil na face, e a disseminação de infecções também. Uma infecção na face, cortei a pele, infeccionou, ela dissemina muito facilmente para outras regiões da face. Por quê? Porque eu não tenho galerias. É como se fosse o seguinte, a sua casa não tem cômodos. Muitas vezes pode estar acontecendo algo num cômodo da sua casa e o outro, né? Você pode estar assistindo TV alta no seu quarto e lá na cozinha, né, tem alguém cozinhando e não tem nada a ver, né? Não, uma coisa não se comunica com a outra. Nem o cheiro, às vezes, do alimento lá da cozinha não chega no seu quarto, nem o barulho da tua televisão não chega na cozinha, né? Agora imagine o seguinte, vamos derrubar tudo na sua casa e vamos transformar uma coisa só, né? Você entrou na sua casa, você já enxerga o banheiro, porque não tem mais parede, não tem mais porta, não tem mais nada, né? O seu quarto, então aqui está a cama, aqui está o vaso sanitário, ali está a cozinha. Mas é tudo uma coisa só, né? Se ligar a TV no quarto, não tem como estar na sala fazendo outra coisa, porque virou tudo um ambiente só. Então, considere a face como sendo um ambiente só. Eu não tenho divisões, eu não tenho paredes separando em compartimentos. Diferente, por exemplo, do que acontece no pescoço, diferente do que acontece em outras regiões do corpo. Lembrando que eu estou falando só da face, tá? Professor, então quer dizer que o cérebro está junto com o músculo da face? Não, aí já é uma outra coisa. A gente está falando de neurocrânio, aí é outra história. Eu estou falando só da face, tá? Só da região facial, ou seja, fora, né, superficial em relação ao neurocrânio, né, aos ossos do crânio. Agora lá dentro tem compartimentos, aí é uma outra história. A órbita ocular é um compartimento, cavidade nasal é outro compartimento, cavidade oral é outro compartimento, o neurocrânio é outro compartimento, a orelha média e interna é outro compartimento. Então, lá, agora eu estou falando de face. Na face eu não tenho compartimentos, é tudo uma galeria só. É como se você derrubasse todas as paredes da sua casa, né, que separam os cômodos, e deixasse somente o quadrado, somente as paredes externas, né, as que comunicam, né, para o meio externo. Espero que tenha ficado claro. Dessa forma, então, encerramos mais uma aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.